Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a importância dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra São João Bosco, presbítero, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. O primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos, que enche a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e torna a maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, amados irmãos, temos uma pedagogia um pouco quanto diferente das que nós temos ouvido aqui. Primeiro, ele vai falar do mistério. Aqui um mistério. Ele vai dizer assim, o reino de Deus é como quando alguém espalha semente. Espalhar a semente. Visivelmente se vê alguém espalhando a semente. Mas onde está o mistério? O mistério é esse que joga a semente vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Ele não visualiza isso, ele não acompanha de fato. Enquanto ele está dormindo, a semente está acontecendo, está crescendo. Ou seja, fala de um grande mistério que está além de nós, né? De um grande mistério que não depende de nós. A semente vai brotar e vai crescer, independente de eu fazer alguma coisa. Porque Deus faz. Porque Deus faz. Alguém hoje, ou esses dias, me perguntava, né? Uma criança me perguntava como é que os passarinhos semeiam, né? Ora, os passarinhos espalham a semente por aí, vai espalhando a semente, de forma que ele vai é, é, depositando pelas fezes, e aí vai fazendo as fezes, espalha por aí, as fezes do passarinho que caem na terra, que apodrece e que daqui a pouco vai germinando. Bom, são segredos, são segredos. E aí, sementes que vêm lá de outro lugar, que é distante, muito distante, e vai parar, sei lá, no Sudeste, aquilo que estava lá no Nordeste, vai para muito longe, muito longe. É inexplicável. É inexplicável, é inexplicável. A semente, ela brota sem com que nós consigamos acompanhar o desenvolvimento quando ela está na terra, quando ela está sobre a terra.
E depois, quando começa a aparecer as folhagens, depois vão aparecer as espigas, e depois vai aparecer o milho por si só, e quando começa a surgir o milho, vem o homem e colhe, e colhe. Às vezes nós não temos trabalho nem de semear, como eu dei exemplo do passarinho, por exemplo. Quantas vezes nós comemos fruta que não fomos nós que plantamos no nosso terreno, né? Foi o passarinho. Lá em casa, na casa da minha mãe, melhor dizendo, tem um pé de goiaba que não fomos nós que plantamos, foi o passarinho. Então, isso mostra como o poder de Deus é inexplicável, acontece independente do nosso esforço. Não, como Deus quer, acontece. E depois ele vai dizer com que mais eu posso comparar o reino de Deus. Aí ele vai comparar com uma semente de mostarda. Como eu posso explicar uma semente de mostarda se você nunca viu? Ela é menor do que uma pimenta do reino moída. Ela é quase com um farelinho, quase que não se percebe os grãos de semente de mostardas, de tão pequenininho que ela é. Porém, quando é lançada na terra, ela cresce mais do que uma mangueira frondosa, ela cresce espantosamente, maior do que uma grande mangueira, e as aves do céu vêm fazer seus ninhos. E aí, para mostrar o poder de Deus, para mostrar o quanto nós precisamos ser motivados pela nossa fé, deixar crescer a nossa fé a partir da experiência que temos com o Senhor. Não nos esmorecermos diante do desafio, diante dos problemas, diante de diversas situações, mas crermos que Deus pode tudo. Cremos que Deus pode tudo e que Deus quer que nós consigamos vencer as dificuldades, as barreiras, os sofrimentos, e Deus quer que nós vençamos nele. Então, Deus chama-nos a confiar nele, a acreditar que ele pode tudo, a acreditar que o poder dele é maior do que o nosso desânimo e colocar tudo em seu devido lugar. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de ter um lugar para anunciar Jesus, que a Virgem Maria nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.